Oi. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa do Dr. Bezerra. Estamos todos aqui com muita gratidão em nossos corações, com muita alegria por estarmos aqui nessa casa de luz, recebendo, esse carinho, esse abraço que a espiritualidade sempre nos dá quando aqui chegamos. Tem alguém vindo hoje pela primeira vez? Acho que não, todos já frequentam a casa, então sejamos todos muito bem-vindos, que eu tenho certeza que a espiritualidade da casa está nos recebendo aqui com todo amor e carinho. Nós hoje teremos o prazer de ouvir nossa querida amiga Luciana Gomes, que nos falará um tema bastante interessante. Emoções são divinas? É uma pergunta que nós vamos ter a resposta durante a palestra. Então, nosso preparo de hoje é pelo livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, a lição 25, nos dons do Cristo. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Cristo, disse Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 7. A alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consequência esclarecida pela razão, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima, animalidade versus espiritualidade, milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para o outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o Mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. São palavras de Emmanuel. Então, já todos nós harmonizados dentro dessa egrégora de luz, de energias positivas, dentro da casa de Dr. Bezerra, com as bênçãos do nosso Mestre Jesus, te pedimos, Mestre, que esteja conosco, que nós estejamos com o coração voltado para Ti. Pedimos que nos abençoe os nossos corações e pensamentos. Ilumina a Luciana, que ela possa passar para nós todo o fruto do seu estudo, com tanto carinho, que com tanto carinho ela preparou para trazer até nós. Abençoa todas as pessoas que aqui estão, abençoa aqueles que não puderam aqui chegar, aqueles que ainda chegarão. Abençoa essa espiritualidade amiga, Mestre, que está conosco em todos os momentos da nossa vida. E que a Tua luz esteja dentro dos nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Passa para cá.
Oi. Boa tarde, gente. Estão me ouvindo bem? Aí atrás, tudo ok, né? Então vamos lá, né? Mais um momento nosso, com alegria e o nervosismo de sempre, que eu sempre falo com vocês, que eu tô aqui um pouquinho menos hoje. E eu venho trazendo esse tema, emoções são divinas, que é algo que já vem assim passando pela minha cabeça há um tempo, né? A gente vem estudando sobre isso, conversando, e ela se transformou, né, uma parte dela nessa conversa que a gente vai ter hoje. Então eu sempre gosto de alinhar as expectativas, né, com vocês, mas principalmente comigo, para ficar mais confortável aqui falando. Eu não falo no lugar de especialista, eu falo no lugar de alguém que vem estudando já tem um tempo aí, desde 2020, 2021, me debruçando um pouquinho mais sobre esse tema para minha própria vida, né? Para entender ali como que eu sinto e como que eu ajo a partir do que eu sinto, né? E também porque isso me ajuda na minha prática profissional. Porque quando a gente fala de alimentação, quem não sabe, eu sou nutricionista, e quando a gente fala de alimentação é muito difícil, na verdade não tem como, a gente não deveria, né, separar das emoções, ou tentar não enxergar, né, o quanto que a nossa alimentação é influenciada pelo que a gente sente. Então quem nunca comeu aí por saudade, às vezes tristeza, ansiedade. Eu conheço pessoas até que já comeram por estarem ali com raiva. Então é um universo assim que a gente muitas vezes poucas pessoas falam, né? Então eu acabo me debruçando nesse tema também para poder ajudar melhor as pessoas. Então a gente vai abrir um espaço aqui para conversar sobre isso, sobre especialmente as emoções. Claro que aqui eu vou trazer, a gente vai falar sobre o sentir, e às vezes eu vou falar emoções, às vezes eu vou falar sentimentos, e vou trazer algumas mensagens que a gente recebeu e fala sobre sentimentos. Não são sinônimos, né? Existe diferença entre emoções e sentimentos, mas aqui a gente não vai se apegar a isso, tá bom? Nesse momento. Então é um espaço aqui de não julgamento para a gente poder avançar um pouquinho na nossa compreensão sobre não sobre as emoções em si, mas sobre a nossa humanidade, tá bom? E aí eu quero saber se vocês topam embarcar comigo nessa. Depois vocês me falam, Luciana, que viagem, ou então, pô, fez sentido pra mim, tá bom? Então eu vou pedir assim para vocês ficarem bem relaxados na cadeira, numa posição confortável, para que a gente possa aproveitar e estar aqui presentes. Eu vou tentar também estar aqui presente para vocês, para a gente aproveitar da melhor forma esse momento, contando com a ajuda da espiritualidade para me ajudar, né, me auxiliar. E a gente pode começar com algumas perguntas, como por exemplo, quantas vezes você já se pegou sentindo algo que não queria sentir? Várias. Tentando fingir que não estava sentindo nada ali, numa situação, no momento, ou sentindo uma coisa diferente. Quantas vezes já aconteceu com algum de vocês? Porque assim, comigo já, algumas vezes, para não dizer muitas e não me entregar, né? Mas é interessante que as pessoas que me conhecem, que já convivem comigo um tempo, elas falam, Luciana, deu pra ver na sua cara que você gostou, que você não gostou, que você estava sentindo isso, ou você estava sentindo aquilo. Então, assim, independente do que as pessoas, né, independente se as pessoas estavam certas ou não sobre o que eu estava sentindo, é interessante a gente perceber que o corpo, ele fala. Ele comunica, né? Se não for ali nas nossas expressões faciais, vai ser na nossa postura, nos nossos gestos, tudo comunica. Um sorriso, a testa franzida, a lágrima que escorre, né? A mão fechada, ou então ali os olhos que reviram sem a gente nem perceber que eles estão revirando, mas tem gente olhando e depois fala com a gente.
Ou então a mão na cabeça, a mão na boca, tudo isso comunica algo que a gente está sentindo e muitas vezes não se dá conta, né? E aí, com isso, eu quero trazer uma outra pergunta. Será que tem como a gente controlar o que a gente sente? O que vocês acham? Será que dá pra gente não sentir simplesmente, ou sentir menos, ou sentir mais? Será que a gente tem controle disso? Enquanto a gente vai pensando, eu trouxe aqui um vídeo com vídeos e fotos pra gente pensar sobre isso, tá? Eu não tô na frente de ninguém não, né? Não. Maria Helena, a gente pode diminuir um pouquinho a luz? Pode. Aqui. Vamos à prática. Preparados? Tá bom? Tá. Não tem som. Pode acender, obrigada. E aí? Tudo bem, né? Que passou. Não é assim, vocês não estão olhando ali na mão essas fotos para ver, passou um pouquinho rápido, mas eu poderia apostar que algumas fotos trouxeram alguma lembrança, né? Alguma memória. Despertaram alguma emoção em muitos aqui. Teriam essas fotos ou vídeos, quando a gente fala, por exemplo, do que está acontecendo politicamente, não só no Brasil, mas no mundo, quando a gente fala, a gente vê sobre as guerras, quando a gente fala sobre os animais abandonados, mas também quando a gente fala sobre encontros de amigos, ou quando a gente fala de um bebezinho, uma criança sorrindo, quando a gente fala sobre uma mulher, né, que está ali gestante, ou uma família recebendo uma criança, quando a gente está no trânsito e lembra que tem aquele corredor, aquelas motos passando, buzinando. Na minha cabeça vem isso porque eu não dirijo, então eu fico ali ligada na moto. Mas quem dirige, né, já tem uma dificuldade diferente dessa. E cada situação dessa vai despertando em nós uma sensação, na verdade uma emoção. E a gente sente, às vezes, no corpo. E a gente não consegue controlar o que a gente está sentindo. A gente vê, a gente ouve, sente o cheiro, ou coloca na boca, né? Se a gente está comendo algo. E a partir daí, a gente perde o controle do que vai vir pra gente de emoção ou de sentimento, né? Vocês perceberam, não precisa me falar qual foi, né? Mas se teve alguma dessas imagens ou vídeos assim que mexeu mais, se vocês sentiram algum tipo de sensação no corpo mesmo? Teve uma cabecinha assim, as outras
Foi muito rápido, Luciano, deu para degustar, não tem problema. Mas para algumas pessoas essas imagens elas vão causar ali talvez um aperto no peito, um frio na barriga, ou uma vontade de sorrir, como eu falei, né, em alguns momentos, ou uma tensão nos ombros. E o que é mais curioso, às vezes a gente não precisa nem pensar sobre o que a gente está vendo, a gente vê e sente, né? A gente não precisa raciocinar. E aí eu trouxe uma mensagem para contextualizar. Se estiver muito pequeno, a gente vai ler juntos, não vou ler toda ela, mas é de 2024, né, da vovó Conga, que é uma trabalhadora aqui espiritual, né, da nossa casa. Ela fala, por que eu coloquei ela? Porque eu falei, muitas vezes a gente não precisa entender, a gente não precisa pensar, a gente vai sentir. Só que a gente tem o hábito de querer entender, de querer pensar sobre tudo. E a gente perde esse time, esse tempo de sentir. E aqui a gente é uma casa de estudo e a gente estuda muito. E muitas vezes a gente não consegue equilibrar o estudo, né? Essa vontade que a gente tem de conhecer, de conhecimento, com a importância de sentir, né? A necessidade de sentir o que a gente sente, sendo redundante. Então ela fala assim, mas aonde está o valor de vocês? É no conhecimento? Conhecimento ou no sentir? Vocês não precisam entender tudo. Soltem essas amarras e sintam, sem julgar. E botar cada coisa em sua caixinha não precisa. Deixem isso para o profissional, deixem isso para quem vai fazer um movimento guiado para vocês. Só sintam, entrem em contato com vocês, entrem dentro da casa de vocês, do altar de vocês. Então ela está convidando, né, está estimulando a gente se voltar para dentro. A relação mais importante que você tem nessa vida é com você. Olhar para você, você precisa sentir, é nas pequenas coisas. É buscar dentro de si esse Deus maravilhoso que está em cada um. Aí ela dá um recado, né? Desacelerem da vida lá fora, para sentir o momento que vocês vivem. Esse é o simples, abrir o coração e sentir. Aí toda vez que eles falam na mensagem, esse é o simples, eu fico assim, meu Deus, que simples é esse? Que eu não estou dando conta de fazer, né? Mas aqui, nessa mensagem, ela é bem maior, inclusive ela fala das distrações. Quantas vezes a gente fica no celular, a gente fica se ocupando com um monte de tarefas, um monte de coisa e não sobra tempo para a gente sentir o que está acontecendo no nosso mundo interior. Então é esse convite que ela faz. E aí a gente chega nesse momento em que entende que as emoções elas são inevitáveis, né? Elas são expressões da alma e a gente sente no corpo a partir de diversas reações fisiológicas, mas elas não começam no corpo, elas começam anteriormente. Então é como se a gente estivesse recebendo mensagens, né, nós enquanto espíritos, e a gente vai ali, elas se expressam no nosso corpo. Eu lembro que uma época eu estava fazendo um curso e nesse curso a professora estava explicando como a gente tomar decisões de forma mais fácil. Falei, bom, eu que sou a pessoa que tem uma dificuldade para decidir, como que é isso? Fui lá, sedenta para saber. E ela na aula, uma aula curta, ela falou, sinta no seu corpo. Eu falei, senti no corpo. E ela foi dando exemplos e quando eu fui preparar esse estudo, eu vi, inclusive, mensagens que a gente recebeu falando sobre isso. Porque, vamos supor, tem dois caminhos. Se eu seguir por aquele, quando eu penso em seguir por aquele, eu fico até alegre, eu fico contente, aquilo, nossa, me dá uma satisfação. Quando eu penso em seguir pelo outro, nossa, o coração acelera, aí já dá insônia. Mas só que eu opto pelo outro. Como assim?
porque o outro parece mais vantajoso, porque o outro, de repente, eu vou ter mais ganho. Se eu estou falando de algo material, como decidir para qual emprego eu vou. Vou ter mais status, vou ter um salário melhor, mas não era o que minha alma estava pedindo de repente. E aí, se eu não estou prestando atenção no que eu estou sentindo no meu corpo, eu vou decidir pelo que é vantajoso exteriormente. Mas o meu mundo interno está dizendo, esse caminho talvez não seja para você. Olha como é importante a gente prestar atenção nas emoções, né? O que elas querem falar pra gente. E aí, eu trouxe esse estudo para vocês, que saiu em 2014, já tem um tempinho, mas ele é bem interessante. Em que um grupo de cientistas lá da Finlândia, eles fizeram ali um mapeamento, né, das emoções. Como que eles fizeram isso? Eles perguntaram para mais de 700 pessoas de diferentes locais do mundo, tá? Quando você sente raiva, aonde que você sente no corpo? E assim eles fizeram para alegria, para tristeza, para o medo e também para alguns sentimentos que a gente vai ver aqui, tá? Eles usaram uma técnica que é do autorrelato, né? Então essas pessoas, elas receberam imagens assim e elas tinham que pintar digitalmente onde elas sentiam cada emoção, cada sentimento ali que eles colocaram. E aí eles pintavam tanto que eles sentiam uma ativação, né, uma intensidade, quanto eles sentiam que não está acontecendo nada, diminuía. E o resultado foi esse. Então a gente tem aqui, eu vou falar das emoções primárias ali, raiva, medo, alegria e tristeza, tá? Vamos concentrar nessas. A raiva, que é a primeira, as pessoas, elas disseram que sentiam uma ativação, né, nessa parte superior, então pegando o tronco superior, os braços, e faz sentido, né, porque a raiva, a gente que não está prestando muita atenção, quando a gente sente raiva, a mão fecha. Se você assiste um filme, a pessoa ela não está falando que está com raiva, mas a câmera mostra a mão dela lá fechada. Faz total sentido. Quando eu comecei a estudar sobre emoções por conta da minha filha, aí eu cheguei nesse estágio, né, em que eu encontrei informações dizendo, olha, quando a criança ela tá com raiva e a criança ela não consegue se regular, a gente que ajuda ela a se regular. Se ela bater, ela pegar alguma coisa e tacar, não é porque ela tá fazendo birra, porque ela é uma mal criada. É uma forma que ela encontrou de se regular, porque a energia ela foi para os braços, então ela vai fazer isso, ela vai se debater. Entendi. E aí nesse estudo eles viram isso também, né? Quando a gente fala do medo, e aqui também, né? Quando a gente pensa, nossa, a pessoa ficou até vermelha de tanta raiva que ela tava. Não sei se vocês já viram isso. Já viram com outros, é claro, porque com a gente, com o outro. Medo. Então viram que se concentrou mais também nessa região, mas vejam a diferença, né? E aí o medo tem essa questão do coração. O coração acelera. Meu coração acelera quando eu tô com medo. Fica bem acelerado. Quando a gente vai olhar para a tristeza, já a pessoa também tem uma ativação nessa parte superior, e a gente vê aqui, tá vendo? Quando tá um tom assim de azul, é como se a pessoa não sentisse, fosse desligada, não é desligada, mas ela não sentisse tanto essa parte, né? Tem ali, e a tristeza, a gente fica até nessa postura, né? Mais fechada, assim, como se quisesse voltar para dentro da gente, para poder elaborar essa emoção. E quando a gente fala da alegria, que o corpo todo se acende, é como se as pessoas, e aí nós, né, elas sentissem ali no seu corpo todo, e a gente fala, nossa, pulou de alegria, porque o corpo todo, tem gente que tem dancinha, né, dancinha da vitória, com as amigas,
Não vou entregar ninguém aqui. E eu lembrei também de uma música que fala do amor. O amor, ele ficou também nessa região. Olha como que acende bem aqui, bem iluminado. E eu falei, nossa, o abraço, né? A gente tem vontade de abraçar a pessoa. Enganchei. De abraçar a pessoa. E aí, quando eu vi essa imagem, eu lembrei daquela música que fala assim: quando a gente ama, brilha mais que o sol, é muita luz, é emoção, o amor. Poeta que voltou à pátria espiritual ontem, né? Eu falei, nossa, faz todo sentido, a gente se ilumina e as pessoas percebem isso, né? E na alegria também isso acontece. Eu achei bem interessante, eu quis trazer para vocês, porque não é só uma coisa da nossa cabeça. Realmente a gente sente no corpo. No medo, que a gente fala... No medo, por exemplo, essa parte da barriga, também do abdômen, as pessoas sentiram muito. Quando a gente está com medo, o intestino ele fica ativo, que é uma beleza, né? Então é normal a gente até precisar ir ao banheiro algumas vezes. A mesma coisa na ansiedade. E quando a gente vê, por exemplo, a depressão, é como se a pessoa não sentisse, ela não sentisse, né? É um vazio que muitas vezes a gente ouve pessoas que estão com depressão falarem, né? O que vocês acharam desse trabalho? Que eu achei ele muito bacana. Muito bom. Né? Então esse estudo ele mostra ali pra gente o que a espiritualidade ela já fala pra gente, claro, obviamente, que o corpo ele é um instrumento da alma e sentir é inevitável. Então sentir é inevitável e é uma expressão da alma. Por que a gente fica numa busca para sentir ali apenas o que é rotulado como positivo, como alegria, como gratidão, como amor? Será que a gente pode escolher sentir? Até aqui que a gente caminhou, vocês chegam a que conclusão? Será que a gente pode escolher o que a gente vai sentir? Eu só quero sentir gratidão. É uma escolha que a gente tem? Ou então, por que a gente cisma em classificar, né, as emoções como boas ou emoções como ruins? Isso aí é uma coisa que eu venho conversando com amigas, enfim. Por que a gente tem que rotular, né? Será que a gente tem essa ideia ali enraizada de que para evoluir, para a gente dizer que é evoluído espiritualmente, a gente tem que, não pode mais sentir raiva, tristeza ou medo? Será que é certo pensar assim? Ou é um equívoco, né? E se for certo, a gente é evoluído a esse ponto de não sentir essas emoções? Eu digo que eu não sou, gente. Eu ainda estou longe disso. Mas assim, eu não vou responder essas perguntas, porque cada um sabe de si, né? Cada um vai responder, vai poder responder. Mas a gente está construindo aqui uma ideia para a gente refletir. E lá fora a gente está mais tranquilo em relação ao que a gente está sentindo, né? Então, para a gente avançar mais um pouco nessa reflexão aqui, a gente precisa entender que durante muito tempo, longo tempo, principalmente na história das religiões, a emoção ela foi associada ao descontrole, ao pecado, à fraqueza da carne. Então, era uma forma também, né, de nos controlar, ou da gente controlar os outros, porque essa relação existe, né? E a gente vem trazendo isso. Só que está na hora da gente começar a desconstruir essa ideia. Desconstruir, né? Quantas vezes a gente já ouviu, por exemplo, que ter raiva é pecado? Ou então que ter medo é falta de fé? Que tristeza é ingratidão? Será que é mesmo? Será que olhando dessa forma
julgando dessa forma, a gente consegue avançar no que a gente precisa, a gente consegue compreender o que a gente precisa em relação ao que a gente está sentindo? Ou então, quantas vezes vocês já ouviram que sentir essas coisas, né, raiva, medo, tristeza, atrai obsessores? Eu já, inclusive, devo ter falado aí algumas vezes. Então, aos poucos, a gente foi criando essa ideia de que evoluir espiritualmente era se tornar uma espécie que não sente nada, né? Não sente essas coisas. É o ser equilibrado. O ser equilibrado é aquele que não sente essas coisas. E eu acho estranho, né? Porque se a gente for pensar em Jesus, não foi isso que ele mostrou pra gente. Se a gente for olhar, né, as situações que ele passou, eu diria ali, na minha interpretação, que Jesus, ele sentiu tristeza, ele se indignou, ele demonstrou, sabe, que ser evoluído espiritualmente não é ficar ali equilibrado nesse entendimento que a gente tem de equilíbrio, que é, sabe, a gente vai passando a vida, as coisas acontecem e a gente está lá. Aconteceu, mas não é sobre isso, né? E eu trouxe essa mensagem da Helena, doutora Helena, que também é uma trabalhadora aqui do hospital espiritual, de 2023. Essa mensagem me marcou muito, que ela fala assim: meus irmãos, não sentir é uma das piores coisas, é um dos piores estágios que nos encontramos neste momento. Quando não sentimos, quando nada nos importa, quando nada é capaz de nos despertar um sentimento, uma reação, aí sim estamos submetidos às influências malignas de difícil controle. A raiva, a ira são melhores do que o não sentir. Quando demonstramos as nossas emoções, ainda que não sejam corretas, ainda que essas emoções não nos tragam bons sentimentos após, ainda que nos arrependamos dessas emoções, o sentir é o que nos torna humanos. O sentimento é o que nos liga ao Pai Maior. Ignorar sentimentos não faz com que eles deixem de existir. Pelo contrário, isso só mascara de fato quem realmente somos. Isso me bateu assim, eu falei, meu Deus do céu. Então eu tô entendendo tudo errado, caraca. Tô entendendo tudo errado. Claro que aqui a gente precisa ter o cuidado ao interpretar. Aqui ela tá falando num contexto que foram resgatados, se eu não me engano, foi isso. Foram resgatados diversos espíritos que não sentiam. Eles estavam... E se a gente... quando a gente vai estar com esses espíritos que demonstram não sentir, é muito difícil acessá-los, é muito difícil tocá-los. E se a gente está buscando esse lugar, vai ser muito difícil para a gente. Inclusive, nessa mensagem, se não me engano, ela diz que quando a gente conseguir fazer isso, olhar para o que a gente sente, a humanidade ela vai estar melhor. Então, eu entendo que a gente precisa mudar um pouco o foco dessa busca por não sentir A, B ou C, mas de entender o porquê que a gente sente A, B ou C. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas mesmo assim, mesmo trazendo essa mensagem da doutora Helena, vocês podem pensar, insistir ali, me questionar. Ah, mas se eu sentir medo, tristeza, raiva, eu vou baixar minha vibração. Eu vou sintonizar com espíritos, né, que são chamados de obsessores. Mas a gente acredita mesmo que tentar não sentir, que
fingir ali, né? Colocando uma máscara muitas vezes para esconder o que está em nós. A gente acredita mesmo que fazendo isso a gente não vai sintonizar, a gente não vai baixar a nossa vibração? Bom, eu vou falar para vocês o que eu acredito, tá? Os estudos que a gente vem fazendo aqui na casa. Então, assim, é o meu entendimento. Depois vocês digam se faz sentido para vocês. Imagina assim, que a gente tem 2 jardins, tá? Existem 2 jardins. Nesses jardins nascem flores, nascem ervas, frutos e também nascem ali plantas daninhas, espinhos. Eu vou ter que tirar aqui. Tira isso. Espinhos, né? Galhos tortos. E aí a gente tem 2 jardineiros. Um que segue as orientações do dono do jardim. Esse dono do jardim que conhece cada raiz, cada estação e como cada planta se desenvolve melhor em cada estação, cada sombra, flor e até o que ainda vai nascer. E a gente tem um outro jardineiro que segue as suas próprias vontades. Ele dá pouca atenção para o dono do jardim. Ele sempre resolve fazer do seu próprio jeitinho, sabe? E quer tudo ali no seu tempo, dentro do seu controle. Ele age movido pelo egoísmo. Só que nesse jardim, apesar da diferença entre um jardineiro e outro, nascem ali as plantas. E quem são as plantas? A raiva, o medo, a tristeza, a alegria. Elas nascem nos 2 jardins. E todas são preciosas, tá? Nos 2 jardins. Só que existe diferença. Qual que é a diferença, né? Nesse jardim aqui, em que o jardineiro ele segue as orientações do dono, a raiva, por exemplo, ela vira limite saudável, porque quando nasce a raiva, essa planta, ela não é rejeitada, não se tenta arrancá-la, sabe? Ela fica ali, o jardineiro olha, ele entende, essa planta está me mostrando algo que precisa ser protegido. E aí, por isso, ela vira limite saudável, ela vira movimento, né, ação. Porque se a gente pensar nas emoções como energias, então cada uma tem a sua característica. E a da raiva a gente pode dizer que tem essa. Quando brota o medo, o jardineiro, ele não arranca o medo à força. Ele pergunta: o que você quer me mostrar? É medo de quê? Ele olha para aquela planta e o medo, ele vira cautela. Ele vira sabedoria pela observação. Ele é enfrentado algumas vezes, outras ele é desconstruído. Quando nasce a tristeza, quando ela chega, ela é acolhida, sabe? Como uma florzinha murcha ali que precisa de água, precisa de tempo. E ela então vai ensinar para esse jardineiro o valor da pausa, do luto, do silêncio. Ela vai durar o tempo necessário para que se consiga digerir, para que se consiga ela cumprir o papel dela, né? E quando a alegria brota, essa aí nasce naturalmente. Ele não precisa nem cultivar, sabe? Fazer muitos trabalhos. A alegria, ela brota naturalmente quando o solo está bem cuidado, que é o caso desse. Ela não precisa ser forçada, sabe? Para nascer. E ela é o perfume ali do jardim equilíbrio.
ela simplesmente surge. Por outro lado, quando a gente está falando aqui do jardim que foi cuidado pelo jardineiro, que faz tudo como quer, quando a raiva chega, nesse lugar, ela cresce ali como erva daninha, gente. É um horror. Ela toma tudo, sai machucando o próximo e machuca até o jardineiro. Olha isso. Já o medo, ele não encontra reflexão, não tem ali. Então ele se espalha como neblina naquele jardim e paralisa o jardineiro. Ele faz com que o jardineiro queira se esconder, queira fugir, muitas vezes do que ele precisa encarar, do que ele precisa enfrentar. Já a tristeza, ela vai se acumulando igual folha seca, que ninguém vai lá e colhe ou acolhe essa tristeza, e ela acaba gerando isolamento, distanciamento, né? Uma apatia que muitas vezes o jardineiro nem entende, qual é o sentido dessa apatia. E tem alegria também, né? Só que até a alegria, quando brota nesse jardim, meio confuso, ela vira euforia. Então já perde a sua naturalidade, sua espontaneidade, sabe? E ela dura tão pouco que ela precisa ser reforçada o tempo todo para tentar mostrar o que não se tem dentro. Vocês conseguem perceber a diferença de um jardim para o outro? E aí, imagine que nós somos como um jardim. Cada um de nós aqui somos um jardim. E que o dono desse jardim é Deus. Não esse Deus que está lá longe, sabe? Mas esse Deus que habita em nós. Centelha divina. E o jardineiro sou eu, Luciana, nessa existência. É Luzia, é Sandra, é Fernando. A gente está aqui, nós somos cada um, é o jardineiro desse jardim. E a gente está aqui nessa vida tentando dar conta dessa existência. Então, como que a gente está cuidando de nós enquanto jardins de Deus? Eu achei lindo pensar isso, gente. Jardim de Deus. Eu falei, caramba, eu tinha pensado nisso. Eu achei lindo. Como que a gente está fazendo? A gente está se esforçando para ouvir o nosso mundo interno, né, o que ele traz para a gente, na forma de emoções, de sentimentos, ou a gente está querendo fazer do nosso jeito? Peraí, deixa eu fazer como eu acho que tem que ser feito. Estão dizendo que o caminho é esse? Não, eu vou por esse aqui. Preocupados ali com expectativas exteriores. Isso vai nos indicar a qualidade das nossas emoções. Não é se a gente sente ou não sente, é a qualidade. Porque independente do jardim, a gente vai sentir, porque a gente ainda está nesse momento, a gente vai sentir. Mas qual que é a qualidade? É isso que vai sinalizar para a gente e sinalizar o que a gente vai fazer com elas, com as nossas emoções, né? Um jardim com solo bem nutrido, constantemente regado, ele vai oferecer para a gente plantas, emoções de melhor qualidade, com menor risco de serem atacadas por invasores, entre aspas. Por outro lado, se o jardim ele não recebe essa atenção e cuidado que ele precisa, que ele demanda, ele vai dar para a gente o que ele consegue. O que ele consegue. Se ele tem pouco, ele vai dar pouco para a gente, né? E de forma sofrida. Sabe aquela planta que ela brota ali, mas ela está sofrida. Você vê que precisa de nutrientes, precisa de água. E cada nova planta que surge vai trazendo um pouco dessa escassez, da ausência, que a gente acaba vivendo, por não conseguir, não saber,
de repente não ter despertado para isso, que a gente precisa dar atenção. Então, o que faz a gente abandonar o nosso jardim e parar de ouvir ali o verdadeiro dono dele, né? Se não é o nosso egoísmo, se não é a busca incessante aí que acaba nos escravizando por atender os nossos próprios interesses. Então a gente às vezes está tão mergulhado nisso que a gente não consegue separar, né? O que eu estou fazendo porque eu acho que é bom para mim, ou eu estou tomando essa decisão porque eu entendo que é o bem, não só para mim, para quem está comigo, seja em casa, seja no trabalho, seja na casa espírita, em qualquer lugar, seja no ônibus, no trânsito, ali no carro, enfim. É o que é bom para mim ou o que é o bem para mim, para todos. Qual que é o critério que a gente está usando, né? Então, olhando para esse cenário, é sentir o medo, é sentir a tristeza, a raiva, que vai fazer com que a gente baixe a nossa vibração mesmo? Ou é a forma como a gente vivencia cada uma dessas emoções que brotam ali no nosso jardim? A qualidade dos pensamentos que vem junto com essas emoções, que a gente sente, e aí a gente pensa. O que a gente está pensando? O que essas emoções estão gerando de pensamento ali pra gente? Será que não é a falta de cuidado com o nosso jardim? A falta de nutrição, né, de dar ele o que ele precisa? Não é essa falta de cuidado com o nosso mundo interno que está atrapalhando? Então a gente precisa pensar de onde está nascendo essa emoção. Qual que é o solo, qual que é o jardim que a gente está nesse momento, né? É do orgulho ferido, é do desejo de ter controle de tudo, né? É uma rigidez. De onde que está vindo essa emoção? Ou ela está vindo de um lugar de maior consciência de si mesmo, né? Dessa conexão com o nosso Deus interno, com o que é verdadeiro, com o que é essencial pra gente. Tantas coisas que a gente faz, que a gente passa, que a gente sente, e que não é essencial pra gente, que a gente pensa ali que é fundamental, é importante. Mas se a gente fizer uma análise criteriosa, considerando não o que é bom, mas o bem, a gente vai ver que não é essencial, mas a gente se apega ali, né? Então, como que nós, jardineiros de nós mesmos, estamos ali cuidando das nossas emoções? Como que a gente está fazendo? A gente está reprimindo? A gente está negando, ignorando, sendo dominados por elas? Porque tem isso, né? A gente tenta reprimir, a gente tenta negar, mas ela está ali. E aí quando a gente vê, menos espera, a gente foi dominado por aquela emoção. E aí sim vem o descontrole, né? Ou será que a gente já está fazendo ali um movimento de sentir, de acolher, de dialogar com essas emoções para poder transformar, ressignificar, o que for preciso, né, fazer? Então, sendo nós mesmos ali os nossos próprios jardineiros, né, cada um no seu jardim, qual que é a forma que a gente está lidando com esse jardim? Qual que é o método que a gente está usando para cuidar desse jardim, né? Esse jardim interior que a gente tem, é isso que vai fazer diferença na nossa vibração. É isso que eu tenho acreditado, eu tenho observado, né? Então eu entendo que sentir essas emoções não seria o problema, né? Mas a fixação, o apego em emoções, por exemplo, mal digeridas, né? Que a gente não olhou, não cuidou. E quando a gente combina isso, a fuga das nossas responsabilidades, então, o outro
Eu fiquei com raiva por causa do outro. Ah, o outro me deixou triste. Nossa, aí a gente não está olhando para o nosso jardim. A gente está querendo olhar para o jardim do outro. O jardim do outro, quem cuida dele é ele. A gente tem que cuidar do nosso. E se a emoção foi despertada em nós, aí a responsabilidade é nossa. Não que o outro, de repente, não seja uma pessoa que é irritante ali, sabe? Implicante. Mas assim, o que a gente consegue dar conta? É do outro ou da gente. Às vezes nem da gente a gente está dando conta, falando por mim. Então, assim, o olhar, ele tem que se voltar para a gente, até para a gente saber como se colocar nessa relação com o outro. Que se a gente está olhando só para o outro, a gente não está olhando para a gente. E vai ser muito difícil a gente conseguir se colocar de forma saudável numa relação que de repente a gente acha que não tá tão bacana assim, né? E aí eu trouxe essa mensagem da Laurinda, que ela fala justamente, ela é de 2021, então a gente estava na pandemia, e na pandemia foi um período complicado para muitas pessoas, né? Enfim, de sentir medo, de sentir tristeza, porque estava acontecendo de tudo, pessoas desencarnando e a gente sem saber o que ia acontecer, quando ia sair, se não ia sair, enfim. E a vibração do planeta estava prejudicada, realmente estava. E ela, nessa mensagem, ela fala assim para a gente conseguir... ela dá orientações para a gente conseguir entender o que é nosso, o que era nosso e o que era do outro ali, para que a gente não contribuísse para a vibração de medo, de angústia, já que não era uma coisa nossa para a gente elaborar. Então ela fala: ora vocês irão sentir angústia, ora vocês irão sentir medo, ora vocês irão sentir irritabilidade, ora vocês vão sentir insegurança, tristeza, mas vocês vão sentir uma gama de emoções, que foi o que aconteceu, né? Percebam o que vocês estão sentindo e se utilizem de recursos que vocês têm à mão para reequilibrar esta energia. Então, ela fala assim: o que vocês precisam saber é por que vocês estão sentindo. O que está me deixando angustiada? Eu estou me sentindo assim, meu Deus, o que está me deixando angustiada? O que aconteceu comigo para eu ter essa angústia? Não aconteceu nada para me sentir assim? Não aconteceu nada comigo diretamente? Vou me questionando. É o todo? É o momento? A partir do que for surgindo, aí a gente busca caminhos, né, para se reequilibrar. Ela, na época, ela falou: vocês têm recursos, tem o recurso da prece, tem o recurso da meditação, tem o recurso terapêutico, tem o recurso da união. Então, às vezes, a gente, quando consegue conversar, compartilhar com alguém, até sem elaborar muito bem o que a gente está sentindo, a gente fica mais leve, né? Como se fosse se desfazendo algo que estava pesado. Não ficou resolvido, mas foi se desfazendo. Então, apesar de ter sido em 2021, é bem atual para o momento que a gente está passando internamente, né? E isso é importante a gente perceber também. O que é nosso? Eu estou sentindo isso, tem algum motivo? Aí a gente vai lembrar de alguma situação. Claro que todas as vezes que eu entendo isso, que a espiritualidade, eles colocam esses questionamentos, não é pra gente, meu Deus, estou sentindo, aí começa a se perguntar o que é. Eu faço isso, não é o correto. Porque quando a gente faz isso, a gente para de sentir e começa a racionalizar, né, que é o que eles falam aqui, o que a gente está sentindo, e a gente não deu esse minuto, sabe, esses segundos ali para realmente sentir: caramba, estou sentindo isso. Já começo a pensar, e não é essa orientação.
Então, existe um tempo, sabe? Até a gente começar a entender, a buscar entender. Só que a gente, falando por mim, eu muitas vezes quero buscar entender sem nem ter sentido direito. E aí eu me atrapalho tudo, né? Porque eu não entendo e nem sinto. Mas tá aqui. E aí vem um problema. Então, as emoções, elas são como bússolas, né? Não são inimigas. Eu não considero desse jeito, como inimigas. Nem mesmo alguns sentimentos que são rotulados como negativos, como, por exemplo, a inveja, a ansiedade. Hoje eu já não rotulo como negativo. Todas as vezes que acontece, eu entendo que é alguma mensagem, sabe? Opa, Luciana, dá um passinho atrás, volta e preste atenção. Tem alguma coisa que escapou. O que você está sentindo? O que isso está falando sobre você, né? Então, são mensagens internas ali que nos orientam a partir do momento em que a gente entende a sua qualidade, em que a gente aprende a interpretar, né? O que elas estão falando sobre nós mesmos e o que elas estão pedindo para a gente fazer em cada momento. Então, a gente precisa se conhecer para isso. A gente precisa ter o autoconhecimento como uma forma, um jeito da gente viver a vida, para a gente não ir se atropelando. Então, é como se fosse uma lente que a gente colocasse para enxergar cada situação. Então, cada situação que eu olho, a partir dessa lente, né? O que está falando sobre mim essa situação? E aí eu trago para vocês novamente a pergunta, né? Então, as emoções, elas são divinas? O que vocês acham? Depende do vínculo dessa emoção para chegar até si por acaso. Por exemplo, quer ver? Nós temos uma aura, ela envolve todo o nosso corpo, cada um de nós. Então, a minha obrigação moral é manter essa aura sempre positiva. Porque se vier alguma coisa negativa, ela não vai chegar. Ela vai chegar, vai bater, mas não vai entrar. Ela vai voltar de onde veio com força dobrada, assim, meio pelo mundo lá. De onde veio, ela vai fazer um carnaval lá. Então, por exemplo, se eu sair daqui, da casa espírita, a pessoa pisou no meu pé ali, né? Como espírita, nós estudamos, a primeira coisa que tem que fazer é entender qual motivo é a razão. E qual motivo? Então é o seguinte, então, a mente fica onde? Jesus está à nossa luz. Entendo. E manter esse jardim, como você está falando, sempre saudável. Aquelas flores bonitas, irradiando, com seu perfume, etc, etc. É mais saudável. Agora, sendo uma planta com espinho, aí a coisa é diferente. Ela tem um sentido, dois sentidos. Aquele espinho para se defender e ao mesmo tempo atacar. Entende? Então teria que ter esse detalhe. Entendo. Foi bom o exemplo que o senhor trouxe, né, do pisão no pé. Porque a gente pode pensar a partir disso, né? Ou uma pessoa pode levar um pisão no pé e o outro vai pedir desculpa e seguir o caminho, ou nem vai, mas o que recebeu o pisão vai seguir. Ou a gente pode ter uma pessoa que vai receber o pisão e mesmo recebendo desculpa, vai ficar revoltado e de repente vai querer ir lá e pisar no pé do outro. Então, a importância não é o pisão que foi levado, mas o que aquilo causou em mim, né? A ponto de eu querer revidar ou eu seguir. Então, para algumas pessoas o pisão não vai ser nada e para outras vai ser um problemão que pode até causar uma perda do réu primário. Então, se a gente pensar, né, quando eu pergunto, emoções são divinas, se a gente pensar no divino e lá no dicionário, divino é algo vindo de Deus, do Ser Supremo. Se eu entendo que Deus não é esse senhorzinho barbudo que fica lá nas nuvens, né, me observando, me julgando, me condenando, e eu entendo
que Deus, Ele habita em mim, habita em cada um de nós, enquanto espíritos, com uma centelha divina, como eu falei lá no início, e ela age, ela não está neutra, ela está ali atuando o tempo todo. Então, de onde que vem essas emoções que a gente não tem controle, senão desse lugar, né? Então, assim, eu entendo que sim, emoções são divinas, mas é claro que cada um tire a sua conclusão. Não estou dizendo que, mas para mim elas são, e elas são divinas e trazem mensagens importantes. E para finalizar, pegando até, acho que fez muito sentido, aqui tem uma mensagem de Manuel, é de 2024, que também é um trabalhador espiritual aqui da casa, que ele fala: aprendam a diferenciar ação de reação. Aprendam a diferenciar interesse próprio de atitude. Tem que pensar antes de agir, sempre. Começa no sentimento, vem para o pensamento, vem para a fala, se transforma em atitude, e isso leva a gente para o desequilíbrio. Então ele fala, se vocês puderem, através do autoconhecimento, sabendo que está trazendo aquele sentimento, conter ali na chegada, então aquele tempo que a gente precisa, levei o pisão no pé, ao invés de eu já para cima da pessoa, opa, o que aconteceu aqui? Para entender esse sentimento, né? Para que ele não se transforme numa atitude desastrosa. E aí ele fala, ele finaliza assim, eu achei isso deu até um quentinho no coração, que essa semente divina se faça sentir em vocês como um dia brilhou no meu. Então a gente precisa sentir, até para a gente poder sentir Deus que habita em nós. Então eu entendo que as emoções, elas são divinas, a gente está caminhando para cada vez mais sentir, os espíritos falam que esse é o século do sentimento, então a gente precisa sentir. Enquanto a gente está aqui no planeta de expiações e provas, né, a gente vai sentir o que a gente não quer, mas a gente precisa sentir até o que a gente não quer, para um dia chegar aqui onde Manuel falou. Então eu termino aqui com essa mensagem de Manuel, desejando muito que essa fala do nosso amigo seja sentida, né, por cada um de nós ali, para que a gente possa se abrir de verdade, né, e sentir esse nosso mestre maior que nos acompanha todo momento, que é Jesus, e que a gente possa caminhar ali junto com ele nessa estrada aí que a gente vem trilhando. Obrigada, gente. Obrigada, Lu, por trazer tantas boas reflexões para a gente, para que nós possamos agora, né, levar conosco e observar as nossas emoções e sentimentos com mais clareza. Obrigada. Então agora a gente vamos passar para a segunda parte da nossa reunião, que é o passe, que todos permaneçam sentados em prece, absorvendo essa energia tão positiva que está aqui. E que os passistas possam se posicionar, por favor. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Pai amado, Mestre Jesus, Mãe querida, agradecemos por mais esse momento de paz em nossos corações, de muita alegria, de contentamento, por esses momentos de estudo aqui na casa de Dr. Bezerra. Agradecemos a espiritualidade que está aqui conosco, nos dando tanta paz, nos transmitindo esse carinho, esse abraço, esse amor. Pedimos, Mestre, que todos nós nesse momento possamos receber as suas bênçãos. Abençoa a Luciana, toda a sua família, que ela esteja sempre aqui conosco, trazendo essas reflexões, trazendo o seu estudo, compartilhando conosco os seus sentimentos e as suas emoções. Abençoa, Mestre, a todos nós que aqui estamos, abençoa essa casa de luz, todos os trabalhadores dessa casa do plano espiritual que tanto nos ajudam, nos orientam, estão conosco, nos protegendo de nós mesmos, nos ajudando para que possamos seguir em frente as nossas jornadas. Abençoa todos nós que aqui estamos, abençoa os nossos lares, Mestre, abençoa os nossos entes queridos, nossos familiares, onde estiverem nesse momento, todos recebam a Tua luz e a Tua paz em seus corações. Que nós possamos, Mestre, trilhar o nosso caminho sempre de mãos dadas contigo, que nós possamos olhar para os nossos corações, perceber os nossos sentimentos, perceber o quanto nós ainda precisamos nos conhecer, o quanto nós ainda precisamos de Ti para seguirmos nessa porta estreita que escolhemos agora percorrer. Nos orienta, Mestre, que nós estejamos sempre buscando os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, tutores, anjos guardiães, que sabemos estão conosco nessa caminhada para nos ajudar. Agradecemos por tudo a todos vocês, que a nossa Mãe Santíssima, nossa querida Mãe Maria, envolva todos vocês com sua luz e que nós, Mãe Santíssima, estejamos sempre embaixo do seu manto de amor e de luz. Obrigada por tudo, que assim seja, graças a Deus. Bem, gente, a emoção por aqui está bem grande. Espero que esteja também no coração de todos vocês. Nós vamos agora sempre dar os nossos avisos, né, de sempre. Nós temos aqueles que vocês, quem já está acostumado já sabe, que nós temos aqui a nossa cesta básica, né, que nós temos as nossas famílias que todo domingo recebem a cesta de alimentos, então nós sempre estamos necessitando de alimentos. É bom que todos saibam, que seja sempre dito aqui, que a nossa casa, ela vive das nossas doações. Aqui é uma casa, né? Uma casa um pouco maior do que as nossas, eu acho, né? Que aqui é bem grande, e nós precisamos, né, pagar impostos, nós pagamos luz, nós compramos papel higiênico, nós compramos sabonete, nós temos um conforto aqui na nossa casa, e isso tudo é patrocinado, vamos dizer assim, por todos nós, trabalhadores, frequentadores, as pessoas que aqui chegam. Então, nada aqui é cobrado, tá, gente? Por favor, a gente fala assim às vezes na parte material, mas porque é necessário mesmo a gente pagar as nossas contas, né? Para nós podermos funcionar e termos esse espaço físico para nós estarmos aqui junto com a espiritualidade. Então, nós precisamos da doação de vocês, de todos nós, para a cesta básica, para o brechó, que o nosso brechó é uma fonte de renda da casa. Então, quem tiver em casa roupas, sapatos em bom estado, roupa de cama, qualquer coisa, utensílios, até DVD, uma orientação durante, né, o tempo de gravidez. E elas no final recebem um enxoval. Então a gente sempre pede fraldas tamanho M, mas também os itens de enxoval, o que tiver novo ou usado, mas em bom estado. Carrinho de bebê,
roupinha, tudo, qualquer coisa, banheira, o que tiver, a gente monta um enxoval e elas recebem. Então nós sempre convidamos as pessoas que puderem contribuir com a casa de qualquer forma, que por favor nos ajudem. E nós temos também os nossos gatinhos que estão aqui porque chegaram e nós cuidamos deles, mas quem puder ajudar, quem conhecer pessoas que queiram adotar, levar para casa, porque aqui eles são bem cuidados, mas o ideal é que tenham uma casa, né? Que estejam em lares e sejam cuidados, seria melhor. E também se puderem ajudar com ração, nós cuidamos deles sempre. E nós temos a nossa livraria, a biblioteca e a cantina que funcionam sempre antes e depois das palestras. Lá na nossa livraria nós temos ainda a feirinha de livros já lidos a R$5. E nós temos lá ainda, a rifa ainda está lá, né? Está lá dentro. Ainda de uma air fryer nova e de 2 quadros. As rifas custam R$5 também, quem quiser nos ajudar e concorrer, ainda estão lá expostos. E nós temos também os cursos aqui, Evangelho Terapia principalmente, é o estudo do Evangelho, e nós convidamos a todos que estudem conosco porque é muito agradável, né? Ler livros é muito bom, a gente devemos ler, mas estudar em grupo é muito bom. Nós temos os estudos do Evangelho Terapia online e presencial, e temos também dos cursos de Kardec. André Luiz vai começar agora na quinta-feira, vai começar nos domínios da mediunidade, quinta-feira à noite online. Nós temos estudo da Joana de Ângeles, às sextas-feiras à noite online. Então, quem tiver interesse, lá na livraria tem todas as informações, tá bom? E temos um aviso especial, que agora no dia 31, no domingo, temos a feijoada em homenagem ao aniversário do nosso querido Dr. Bezerra. Se estivesse ainda encarnado, vivo ele está, né? Só não está encarnado, ele faria aniversário dia 29 de agosto. Então, todo ano a gente faz uma feijoada em homenagem a ele. Evidentemente, o primeiro objetivo dos nossos encontros é a confraternização, é a união, é a alegria, porque quando nós estamos aqui juntos, a gente transmite muitas energias positivas, muita alegria para o hospital. Que todos sabem, nós temos um hospital espiritual aqui na nossa casa, uma colônia. Então, essa energia é levada até lá para tratamento das pessoas que estão lá internadas. E também, é claro, com o objetivo de arrecadar fundos para a parte material da casa. Então, coloque nas suas agendas, 31 de agosto, todo mundo aqui para almoçar conosco. R$ 7,90, né, será quilo, R$ 7,90 100 gramas, feijoada tradicional e feijoada vegana deliciosa, para quem não quiser comer carne. A feijoada vegana é muito boa. E é isso. Sim, e nós temos também, sigam as nossas redes sociais. Oi? Que, menina? Fala alto. Feirão. Sim, acho que vai ter um feirão, mas a gente não tem certeza, né? Mas seria agora na última sexta-feira desse mês. Mas a gente divulga, tá? Para se realmente acontecer. E sigam o GBEM nas redes sociais, no Instagram gbem.rio, no YouTube GBEM Rio. Porque no Instagram ficam todas as palestras. E lá no YouTube, a nossa editora-chefe aqui, Luciana Gomes, coloca tudo lá direitinho. Nós temos todas as palestras, nós temos os seminários muito bons, internos e externos. Então, nos sigam e ouçam, né? Quando estiver no carro, coloca lá para ouvir, quando estiver dirigindo, quando estiver lavando louça, fazendo qualquer coisa assim. Tá bom? Então, gente, bom final de semana. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu sempre esqueço, meu Deus. O livro, 3 números. Sim, nós sabemos, todo mundo já está aqui, né, já está acostumado. Nós sempre contemplamos 3 pessoas com livro espírita no intuito da divulgação da doutrina. Não chegou ninguém aqui pela primeira vez, né? Acho que não chegou ninguém depois. 3 números. 3, pode? Pode? 3? 3, não. 21. Isso, Antônio.
36. 36. Oh, que bom, Marli. 57. 57. Quase. 48. 48. 29. 29. 13. 13. 58. 60. Jesus. 18. Não? Ai, gente, agora deu 43. Falei já, não? 43? 25. 5. Jesus Cristo. Gente. 5, tá bom então. Pega 5. Pode ser? Então tá bom. Gente, obrigada. Bom final de semana, bom domingo. Até semana que vem. Não falou 5. Ela falou 25.